Olá pessoal, hoje a gente vai fazer resoluções de questões do Enem, especificadamente da Química Orgânica do terceiro ano do ensino médio. Então vamos começar? Nós temos aqui a nossa primeira questão, que é do Enem 2021, que diz o seguinte: com o objetivo de proporcionar aroma e sabor a diversos alimentos, a indústria alimentícia ela se utiliza de diversos flavorizantes. O que são esses flavorizantes? Eles são substâncias que, quando adicionadas em pequena quantidade aos alimentos, eles lhes dão características degustativas e olfativas, ou seja, ele intensifica o aroma e o sabor desses alimentos. Em geral, essas substâncias são ésteres, como apresentadas no quadro. Nós temos aqui esse nosso quadro à esquerda, na qual a gente tem 5 ésteres, a fórmula condensada desses ésteres e os aromas respectivos dessas fórmulas. E o que a nossa questão diz? O aroma do flavorizante derivado do ácido etanóico que apresenta a cadeia carbônica saturada é de letra A, kiwi, letra B, banana, letra C, pêssego, letra D, rum e letra E, uva. Bom, a gente precisa entender que há 3 pontos que a gente precisa analisar aqui nessa questão, que são super importantes, que são as substâncias, elas são ésteres. Nós temos que o aroma do flavorizante ele é derivado do ácido etanóico e que a cadeia carbônica é saturada, certo? Então a gente precisa primeiro entender esses 3 pontos para a gente poder conseguir responder essa questão. Primeiro, o que são substâncias ésteres? Eles são compostos orgânicos oxigenados que são formados pela relação química entre um ácido carboxílico e um álcool, na qual eles apresentam um grupo funcional composto por 2 átomos de oxigênio e 2 radicais, como os apresentados nessa seguinte fórmula. No caso, esse aqui é o nosso grupo funcional dos ésteres, composto por CO2. E é o seguinte, a nossa questão, ela pede justamente o flavorizante que deriva do ácido etanoico dentro dessas relações de esterificação. E é evidente que dentro dessas fórmulas aqui é possível notar que o CO2 ele está presente em todas elas. Afinal de contas, a nossa questão ela afirma que todos são substâncias ésteres. Então, há o CO2 em todas. Nós temos aqui o CO2, 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 CO2 e CO2. Então, todas são substâncias ésteres. Porém, a questão ela pede um éster que antes da carbonila tenha apenas um carbono, pois tem que ser derivado do ácido etanóico, certo? Ou seja, a gente já elimina três substâncias aqui da nossa questão, porque a gente precisa que antes do nosso grupo funcional venha apenas um carbono, né? E aí a gente vê que aqui no benzoato de metila a gente tem o C6H5, no propoanato de isobutila a gente tem o CH3CH2 e no antranilato de metila a gente tem o C6H4, né? Então, a gente visualiza que há mais de um carbono antes do nosso grupo funcional, né? Da nossa carbonila, no caso o CO2. Então, a gente já elimina essas 3 questões, a gente fica só com 2, que é o acetato de isoamila e o acetato de benzila. Aí, a nossa questão, ela informa também que esse flavorizante, ele tem que apresentar cadeia carbônica saturada. O que é a cadeia carbônica saturada? Elas são cadeias que possuem apenas ligações simples. E é a partir dessa informação que a gente consegue também eliminar a nossa outra substância, que é o acetato de benzila, porque nós temos aqui um C6H5, né, que provavelmente é um anel aromático, que no caso possui ligações duplas. Então a gente também elimina o acetato de benzila. No caso, nos resta apenas o acetato de isoamila, né? Que no caso possui na sua estrutura, só apresenta ligações simples, no caso a cadeia carbônica saturada. Então, a nossa alternativa vai ser a letra B, certo?
Vamos para a nossa outra questão, também que é Enem 2021, e ela diz o seguinte: o Prêmio Nobel de Química de 2000 deveu-se à descoberta e ao desenvolvimento de polímeros condutores. Esses materiais têm ampla aplicação em novos dispositivos eletroluminescentes, que são os LEDs, células fotovoltaicas e etc. Uma propriedade-chave de um polímero condutor é a presença de ligações duplas conjugadas ao longo da cadeia principal do polímero. Nós temos aqui a nossa fonte dessa questão e as alternativas, que um exemplo desse polímero é representado pela estrutura letra A, B, C, D ou letra E. Bom, vamos ver quais são os nossos pontos importantes aqui nessa questão. Nós temos que ele fala que é polímeros condutores e também que esse polímero condutor ele apresenta ligações duplas conjugadas. A gente precisa entender o que são esses dois processos, certo? Nós temos aqui que os polímeros condutores eles são formados por cadeias com duplas ligações insaturadas conjugadas e que permite o fluxo de elétrons em condições específicas. Ou seja, há uma alternância de ligações simples e duplas em sua cadeia principal. E essas ligações duplas conjugadas, elas são justamente essas ligações simples e duplas alternadas, na qual cada átomo ele fornece uma orbital perpendicular ao plano de cada molécula. Ou seja, com essa informação na qual a gente consegue visualizar que ele quer um polímero condutor que apresenta essas ligações duplas conjugadas e que essas duplas e o que é essas ligações duplas conjugadas? São as ligações simples e duplas alternadas. A gente já consegue eliminar três questões, no caso a alternativa A, a alternativa B e a alternativa E. Por quê? A alternativa A, a gente consegue visualizar que na nossa cadeia principal não apresenta nenhuma ligação dupla. A gente possui aqui uma ramificação do anel aromático, né? Mas a nossa cadeia principal não apresenta nenhuma ligação dupla, ou seja, a gente já descarta a alternativa A, porque não há essa alternância de ligações simples e ligações duplas. Nós temos aqui a alternativa B, que também na nossa cadeia principal não apresenta essas ligações duplas e nem essa alternância, né, entre as ligações duplas e as ligações simples. Então, também a gente já descarta a alternativa B. E também nós temos aqui a alternativa E, que a gente consegue visualizar que após a nossa ligação dupla, há 3 ligações simples, né? Há 3 carbonos seguidos sem nenhuma alternância de ligação dupla e simples. Então, também a gente já descarta essa alternativa E. Nos resta apenas a C e a D. Nesse caso, a nossa alternativa correta vai ser a alternativa D. Por quê? Porque na C, se a gente for também analisar a C, a gente tem que aqui também 2 carbonos seguidos sem alternância de ligação dupla e simples. Ou seja, a gente vai possuir apenas uma ligação dupla aqui. Não há essa alternância, que são essas ligações duplas conjugadas que a nossa questão pede. Então, só nos resta a alternativa D, porque entre um carbono e outro há essa alternância. Ligação simples, ligação dupla, ligação simples. Essa alternância de ligações duplas conjugadas do nosso polímero condutor. Então, a alternativa correta, a alternativa D. E é isso. Até a próxima.